Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra para abençoar e edificar a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler sobre a história de Naamã. Muitos já conhecem, mas em cada momento Deus usa uma só palavra para falar com a gente de maneira diferente. Então vamos ler a leitura da palavra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, nessa palavra, uma das principais coisas que Deus está dizendo aqui é sobre obediência, sobre a fé, né? A gente fica muitas vezes questionando as coisas que nos mandam fazer, questionando as coisas que Deus nos ordena, o que alguém ou algum profeta, né, nos fala, nos orienta, nos aconselha através da palavra de Deus. Mas Deus deixa claro nessa palavra que nós não devemos questionar, que nós devemos obedecer. Na palavra de Deus fala que o melhor é obedecer do que sacrificar, né? E o que significaria, né, esses 7 mergulhos, né, que o profeta pediu que Naamã fizesse para que ele se tornasse puro novamente, para que sua carne se tornasse pura, né? Pesquisando, né, e lendo a palavra, e pesquisando, e eu cheguei aqui em alguns escritos, né, algumas conclusões que nós podemos estar como eu posso dizer, nós podemos estar meditando nelas, né? Nós podemos estar meditando para discernir a palavra, né? O que Deus quer. Porque o que veio no meu coração, em primeiro lugar, foi a obediência. Em segundo lugar, foi a humildade. E assim por diante. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas foi o que Deus foi colocando no meu coração.
É um pouco até complicada essa nossa mania, né? De complicar as coisas, né? A Bíblia só requer de nós, a palavra de Deus, o Senhor só requer de nós a nossa fé em Cristo. E é através da nossa fé e da nossa humildade, da nossa obediência, que Deus faz todas as obras, faz todos os milagres. E o que poderia, ou o que estaria significando, né? Cada um desses mergulhos de Naamã, né? Foram 7 mergulhos, e as 7 coisas, né, que estão dentro, eu acredito que poderiam estar dentro desses 7 mergulhos, né, para que a palavra de Deus seja única, seja bem entendida, né? O que poderia estar dentro desses 7 mergulhos? Por que não um mergulho, e sim 7, né? Então, o que eu podia concluir aqui é que cada mergulho desse tem um significado. Teve um significado na vida de Naamã, assim como cada coisa que Deus nos ordena através dos profetas, através das orações, tem um significado e um propósito, né? E dentro desse capítulo de Naamã, os 7 mergulhos tinha o significado da humildade, da obediência, da contribuição, da perseverança, da fé, do entusiasmo e o último, o sétimo mergulho, o mergulho da vitória, porque ele perseverou, porque ele obedeceu, porque ele se tornou humilde em mergulhar naquele rio, né? Porque como na palavra mesmo diz, tinha rios melhores, né? Que aqueles, mas ele foi ordenado a mergulhar justamente naquele, do Jordão, né? Que a água já não era tão pura e tão limpa, tão bonita, tão limpa quanto a dos outros rios, né? Que, segundo fala na palavra, eram melhores que a do rio de Israel, de Jordão, né? Então, irmãos, o que eu trouxe aqui para vocês é que nós temos que buscar, nós temos que obedecer, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, né? Nós temos que dar ouvido ao que Deus quer para nós. Costumamos ouvir o que as pessoas falam, costumamos ouvir as palavras negativas, mas muitas vezes Deus fala conosco e a gente não ouve. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente acaba abrindo mão do que Deus está falando. Muitas vezes a gente dá ouvido a pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo, usadas por Satanás para trazer as coisas para as nossas vidas, e a gente está tão aflito, tão ansioso, tão na correria que a gente não percebe. Mas nós temos que começar a dar ouvidos à vontade de Deus, principalmente quando nós renascemos, ou melhor, quando nós nascemos de novo em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas, nós temos que começar a mudar as nossas atitudes, nós temos que começar a buscar, a orar, a jejuar, a ler a palavra e começar a mudar as nossas atitudes através do trabalhar do Espírito Santo. Porque quando a gente desce as águas, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente tem que abrir o coração para a transformação, para o trabalhar, para o moldar de Deus. Porque não adianta, irmãos, nós ficarmos em cima do muro. Não adianta nós ficarmos em cima do muro, nós ficarmos mornos. Nós temos que ser crentes, servos, fiéis, dedicados, buscar a Deus em jejum, buscar a Deus em oração, buscar as almas que estão perdidas, seja através de uma palavra, de uma mensagem, de um louvor. Temos que evangelizar os nossos amigos, os nossos familiares, e dentro dessa palavra de Naamã está isso, está a humildade, está a obediência, está a fazer o que o profeta manda, está a fazer o que Deus manda, estar, se preocupar com o próximo, porque a gente fala da palavra de Naamã, né? Mas muita gente não percebe dentro dessa palavra que os seus servos se preocuparam com ele, né? Que os seus servos, primeiro a menina que indicou o profeta, que mostrou que o profeta estava em Israel e que se ele fosse lá ele seria purificado, curado. Depois os seus servos que foram até ele o convenceram de estar mergulhando, né? Então, assim, o amor ao próximo, a preocupação com o próximo,
estar obedecendo a Deus, estar fazendo a vontade de Deus, estar deixando a nossa vontade, né? Deixando a nossa vontade, a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. E como a gente consegue fazer a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus? Buscando. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de se alimentar a palavra. Como fala, a palavra é alimento. Se deixamos de ler a palavra, deixamos de nos alimentar, de alimentar o nosso espírito, e bate a fraqueza, e bate a fadiga, e bate o cansaço, e a gente quer parar. Então nós temos que nos alimentar todos os dias, através da palavra, da oração, a intimidade com Deus, né? Porque é isso que a gente cria através da leitura da palavra, do jejum, da oração. A gente cria intimidade com Deus. Então, nós temos que buscar ter intimidade com o Pai. Faça o seu cantinho de oração. Ore no trabalho, ore na rua, ore na escola, evangelize, leve a palavra de Deus, louve, porque é isso que Deus quer da gente. É através disso que Deus vai trabalhar e vai trazer a transformação, o renovo, a restauração, não somente para nós mesmos, mas também para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e todos aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos ser instrumento nas mãos de Deus, irmãos. Luz para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E essa luz vem de nós? Não, essa luz vem de Deus. Por isso temos que abrir o nosso coração e fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor possa nos usar como instrumento para levar a luz dele para a vida das pessoas. Eu quero aqui agradecer por esta palavra. Não sou pregadora, né? Vim só trazer uma palavra que veio ao meu coração. Não sou ministra de palavra, né? É só algo que veio ao meu coração, porque muitas vezes Deus manda e a gente desobedece. Então talvez se Deus colocou no meu coração, eu não costumo fazer isso, mas se Deus colocou no meu coração que era para que eu fizesse, Ele vai falar com alguém através desse vídeo, através dessa palavra. Então vamos relembrar os 7 mergulhos de Naamã. Os 7 mergulhos de Naamã: humildade. 1. 2. Obediência. 3. A contribuição. 4. O mergulho da perseverança. 5. O mergulho da fé. 6. O mergulho do entusiasmo, né? De estar desejando fazer as coisas de Deus, de fazer a obra. E 6. É o mergulho da vitória, para que tudo que você faça na sua vida, obedecendo a Deus, você alcance a sua vitória. Porque na palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você sentir no seu coração, vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos, fale com Deus, ouça um louvor, independente da sua religião, porque nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar de Deus, que é o Deus único, o Deus criador, o Deus que é o nosso Pai, um Deus que está por nós todos os dias, um Deus que é misericordioso e que está pronto para receber de braços abertos cada um que o busca, que clama a Ele, que ora. E aí, através da sua busca, do seu desejo, Deus vai trabalhando e você vai se tornando um servo de Deus, abençoado, fiel. Deus vai trabalhando e vai transformando a sua vida, a sua família e o seu lar. Eu agradeço por esta palavra, eu agradeço por poder estar aqui, né, trazendo essa palavra aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus irmãos e até aquelas pessoas que eu não conheço, mas que se esse vídeo for compartilhado por alguém, vai chegar até alguém que esteja necessitando, tá? Que todos fiquem na paz do Senhor, que tenham uma linda tarde de domingo abençoada. E eu agradeço em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.